encontro hoje aspectos controvertidos a respeito de coisa julgada, como o próprio professor Jorge falou, não é um tema relacionado a essa decisão suprema especificamente. Eu achei interessante para a gente alargar um pouco, até porque esse problema que eu vou trazer aqui para vocês me parece que é um problema não somente da coisa julgada, mas é um problema do direito processual civil. Isso eu posso falar com propriedade, porque os temas que eu investiguei, a maioria encontra problemas assim. Nos outros ramos, o pessoal vai poder dizer, o grande João Pedro Melo, que é um civilista de mão cheia, vai poder dizer também, mas o que eu observo é o seguinte: no processo civil a gente tem um sério problema a respeito de conceitos. A gente vai falar sobre direito de ação, a gente vai falar sobre jurisdição, a gente vai falar sobre coisa julgada. Cada doutrinador acaba tendo um próprio conceito e esses conceitos muitas vezes não dialogam com os conceitos de outras pessoas. Às vezes as pessoas concordam sobre determinado resultado, mas adotam premissas completamente distintas. Seja no direito de ação isso acontece, na jurisdição isso acontece, e na coisa julgada é isso que eu quero evidenciar para vocês. Então por isso que eu começo minha fala dizendo o seguinte: afinal, o que é a coisa julgada? Porque essa foi a pergunta que eu me deparei. E eu investiguei, eu estudei os conceitos, as teorias a respeito desse instituto, e é um caldo cultural enorme, de grandes teóricos. E como disse um dos maiores processualistas que nós já tivemos, que vocês estudiosos ou sabem, ou quem não estudou ainda vai saber, Barbosa e Moreira, muito já foi escrito, mas ainda não tem consenso a respeito do que é. E curiosamente, no direito a gente tem esse problema, que a gente tem que fazer as operações intelectuais, mesmo sem ter consenso sobre questões elementares, como é a própria coisa julgada. Então eu peço para o Leozinho passar, já passou. Então isso aí já foi um spoiler desse slide que está aí em cima para vocês, que fala o seguinte: a Torre de Babel e a coisa julgada. Para quem não conhece esse mito da Torre de Babel, é uma história na qual a humanidade estava construindo uma torre para chegar aos céus. E aí, na perspectiva religiosa, Deus teria feito com o objetivo talvez de impedir que essa torre fosse construída ou tornar mais difícil. Ele estabeleceu, por meio dos poderes dele, que todos os construtores, cada um falaria uma língua diferente. E aí, em razão disso, os construtores não conseguiram se comunicar, e em razão dessa impossibilidade de comunicação, eles não construíram a torre. Contudo, isso gerou na história a dispersão linguística que existe no planeta Terra. Então, assim, o que isso tem a ver com a coisa julgada? É que, na minha opinião, e eu sempre estou aberto ao debate com relação a isso, mas me parece que nós vivemos uma situação semelhante a essa Torre de Babel. Nós temos teorias belíssimas sendo construídas, mas nós temos, de certa forma, uma dissonância a respeito, uma falta de consenso a respeito do que é a coisa julgada. No final da minha fala eu vou trazer algumas teorias que estão existentes, mas temos uma variada gama de teorias. Mas antes de mostrar essas teorias, eu peço para passar o slide, eu queria trazer uma outra observação que é interessante, essa é específica da coisa julgada, que é o seguinte: a coisa julgada e o basquete brasileiro. Mas, Rodrigo, o que isso tem a ver? Você já vem com Torre de Babel e agora você está falando de basquete? Mas eu acho que vocês vão entender. Isso serve para quem joga handball também, que é o seguinte: no basquete, principalmente aqui no Brasil, acho que nas narrações que são feitas de jogos profissionais, isso acontece. Quando o narrador vai falar em arremesso, ele não fala arremesso, ele fala chute. Então eu fiz um chute de 2, eu fiz um chute de 3. Isso por causa da influência que o futebol tem na nossa concepção. Eu já joguei basquete na época da escola, na seleção da minha escola, e ele falava o mesmo chute, chute de 3, chute de 2, enfim. E aí, o que acontece? Isso é errado? Não. Uma convenção linguística que foi criada e passa um significado. E o que isso tem a ver com a coisa julgada? É que, diferentemente do basquete, o basquete nunca teve chute. Então, a gente, por influência do futebol, fala chute de 3, chute de 2. Na coisa julgada, a gente tem a origem da coisa julgada, que de fato, e eu vou explicar para vocês, se falava a coisa julgada, era aquilo que foi julgado. Era a coisa julgada, a res depois de tecido e o de capa, nas palavras de Keovenda. Só que hoje em dia, nós temos concepções, e me parece que a tendência doutrinária majoritária
mesmo com dissenso, eles têm um consenso no sentido de que a coisa julgada não é mais aquilo que foi objeto de julgamento. A coisa julgada não é mais o que a res depois de ter sido judicada, não é mais o objeto do julgamento. Então, peraí, por que a gente mantém o nome? Simplesmente por influência do direito romano, por convenção linguística a respeito do tema, e a gente tem a situação curiosa de chamar a coisa julgada daquilo que não é a coisa julgada. Então, é uma observação interessante, principalmente para quem está começando, porque e muitos amigos que são de fora do direito perguntam para mim, você escreveu sobre coisa julgada e tal. E o que é coisa julgada? Eu fica um problema, porque como é que eu vou explicar que a coisa julgada não é aquilo que foi objeto de julgamento? Então, essa observação é importante. Aí eu peço para passar o slide para seguir. Qual a origem do nome coisa julgada? Coloquei aqui a foto de um dos meus filmes favoritos sobre... vocês vão aprender muito direito romano se assistirem esse filme, o Gladiador. A origem da coisa julgada, a doutrina associa ao direito romano. A res iudicata. Res, depois de ter sido iudicata, coisa julgada. A essência, os romanos tinham uma visão muito pragmática a respeito da coisa julgada. Para os romanos, bastava dizer a coisa julgada é aquilo que foi objeto de julgamento. Isso porque lá na sua origem se concebia um fenômeno chamado litis contestatio. Não havia essa distinção entre processo e direito material em termos teóricos, mas se concebia um fenômeno que tinha até um caráter misto, que era o da litis contestatio, no qual a parte trazia o direito perante o pretor, o julgador da época, e em razão da litis contestatio, esse momento do processo romano, o direito era novado, ele deixava de existir e surgia um novo direito. E aí, em razão dessa construção teórica, que os romanos entendiam, em regra, que não haveria como rediscutir o direito anterior, porque ele deixou de existir. Na litis contestatio, o direito anterior deixa de existir, surge um novo direito. Então, por lógica, você não pode discutir o direito anterior. Isso é assim que nasceu, em tese, se popularizou o começo da coisa julgada. E aí tinha uma exceção, ou exceções, que acabaram se tornando a regra, curiosamente falando, para vocês entenderem, que é a seguinte: em alguns casos, alguns direitos, naquela época, não poderiam ser submetidos a essa nova ação. Eles não poderiam ser extintos com a litis contestatio para surgir um novo direito. Além disso, existia um ordenamento jurídico aplicado a estrangeiros que também não possibilitava essa inovação na litis contestatio. Aí o que acontecia, pessoal? Os romanos então, como eram pragmáticos, falavam o seguinte: a regra litis contestatio extingue o direito, faz surgir um novo direito e pronto, acabou. Mas com relação a esses casos dos direitos que não podem ser extintos e surgirem outros, mesmo assim a gente vai considerar que houve coisa julgada. E a gente vai estabelecer uma exceção de coisa julgada para quem se sentir incomodado, quem for alvo de uma nova tentativa de rediscutir a questão. Então veja que, a partir desse momento, foi começando a surgir um fenômeno que, pelos olhares de hoje, poderíamos pensar um fenômeno de natureza preclusiva. Em razão da falha teórica, os romanos foram estabelecendo um fenômeno que foi adquirindo a característica que não estava relacionado ao direito material, era uma vedação decorrente de outra fonte. Mas a regra... Deixa eu pegar uma aqui. A regra era considerar a coisa julgada como aquilo que foi objeto de julgamento. Só que isso, com o passar dos anos, e muitos anos depois, isso foi se desenvolvendo, isso acabou se modificando. Ainda temos alguns vestígios de teorias que entendem a coisa julgada como um fenômeno que a gente chama no processo de fenômeno de direito material. Entretanto, parece que a doutrina tem seguido um caminho de tentar desassociar a coisa julgada daquilo que foi objeto de julgamento. Mais uma vez, no final da fala, eu vou trazer algumas teorias, expor brevemente, para vocês entenderem o manancial de teorias. Mas antes, eu queria trazer um outro ponto que eu peço para passar o slide, que é o seguinte: isso me parece que é um consenso. E, de fato, é uma questão que a gente precisa superar. Porque, por incrível que pareça, eu já vi autores, talvez não versados no processo civil, que com essa decisão do Supremo falaram o seguinte: então quer dizer que a coisa julgada não faz o quadrado redondo, não faz o preto ficar branco. Então, assim, o que eu posso responder? Inclusive, quando eu questionei essa decisão do Supremo, a título teórico, eu considero que eu não estou 100% convencido de nenhum dos lados.
E acho que isso é importante. Como o professor Cerezo me ensinou, é mais importante a pergunta do que a resposta, em alguns casos. Eu acredito que até em todos. Mas o ponto é o seguinte: quando eu questionei essa decisão do Supremo para um processualista de renome, ele veio me explicar: olha, Rodrigo, a gente não pode mais conceber essa coisa julgada como um instituto que altera a verdade dos fatos, então tem que se modificar, mudando as circunstâncias. E eu fiquei calado, né? Mas ficou na minha cabeça. Por quê? Porque eu estudei o tema e eu sei que há muito tempo, não se fala mais em coisa julgada como um instituto que altera a verdade dos fatos. Desde Tancredi de Bolonha, acredito que até antes dele, os relatos de que eu venho apontam que Tancredi de Bolonha já se falava na verdade jurídica, que é diferente da verdade fática. Isso, se fomos evoluindo, perdão, a palavra é equivocada, passando os anos, vemos a concepção de Poitier, que fala em presunção de verdade, coisa julgada como uma presunção de verdade, que foi muito criticada, porque ele colocou uma verdade na equação. Mas na verdade, Poitier estava dizendo: não, a coisa julgada não equivale à verdade, é uma presunção, não é verdade. Tivemos depois Savigny com a ficção de verdade, que também foi muito criticado injustamente, porque ele também não falava que a coisa julgada equivaleria à verdade. Então, se eu posso contribuir com vocês aqui alguma coisa, é que fique claro que não há como associar nada relacionado ao processo civil com a verdade dos fatos. Ao menos em termos de essência ontológica, a coisa julgada, a decisão judicial, ela não gera uma alteração no fenômeno na verdade dos fatos, se é que a verdade existe. Então, se vocês escutarem isso, vocês já podem refutar com toda certeza que isso eu acho que não tem dissenso na doutrina processual recente. E para finalizar, para provar o que eu estou falando, eu coloquei algumas teorias que eu confesso são teorias que eu identifiquei dentro dessa discussão da decisão do Supremo. Existem muitas outras, mas essas foram as que eu identifiquei. Eu nem estou olhando aqui, mas vou tentar ver se eu acerto. Nós temos autores falando que a coisa julgada é uma lex specialis ou specialis, quem sabe o latim pode me auxiliar aqui, que é uma lei, ela atua como uma lei especial, então ele confunde a coisa julgada com o próprio conteúdo da decisão. Nós temos autores que falam que a coisa julgada, ela se equivale ao efeito declaratório das decisões, de determinadas decisões. Pontes de Miranda, nos seus comentários, traz uma concepção mencionando essa ideia. O autor principal é Konrad Helwig, que defende isso. Nós temos a coisa julgada como e essa é uma concepção até mais famosa, como uma qualidade, vejam só, uma qualidade que atinge os efeitos e a sentença propriamente dita. Ela atinge os efeitos e a sentença, o conteúdo da sentença propriamente dita. Quem defende isso é Ligman, criticando a teoria anterior de Helwig, para dizer que não, a coisa julgada não se confunde com os efeitos da sentença. Ela é uma outra coisa que torna indiscutível e imutável os efeitos da sentença e a própria sentença. Aí nós temos uma outra teoria, que é a teoria de Barbosa Moreira, que é da coisa julgada que atinge o conteúdo normativo da sentença, tornando discutível esse conteúdo normativo e não os efeitos. Olha a complexidade da discussão. Nós temos mais uma, de Ovidio Batista, que é a coisa julgada que atinge o conteúdo declaratório da sentença e não propriamente dito os outros conteúdos. Ele tem até uma célebre discussão com Barbosa Moreira, que eu tive a oportunidade de analisar, muito interessante e que reflete esse problema da coisa julgada, porque eles partem de premissas diferentes. Ovidio e Barbosa Moreira partem de premissas diferentes e eles não conseguiram dialogar. E por último, nós temos uma teoria que, a meu ver, é uma teoria muito interessante. Eu confesso que eu não encontrei ainda argumentos para dizer que essa não seria a mais adequada. Para mim é a mais adequada. E eu acho que merece ser reverberada. Que é a teoria de Antônio do Passo Cabral, da coisa julgada como um fenômeno preclusivo. A coisa julgada como uma preclusão específica. Então veja que ele já está tentando associar essa ideia da coisa julgada com a ideia de preclusão, estabelecendo um denominador comum, enfim. Então, pessoal, eu espero que eu tenha causado, antes de qualquer coisa, dúvidas em vocês, porque, para quem não estuda direito, acha que o direito se resume a uma prova de concurso. Eu tenho a resposta certa, o que a banca diz e pronto. Mas o direito não é assim. O direito é complexo, é um fenômeno muito complicado, e toda essa discussão, para finalizar aqui, toda essa discussão resultou nessa confusão em razão da decisão do Supremo.
Por quê? Porque cada pessoa, cada teórico do direito tem a sua concepção de coisa julgada, que, se você adotar essa percepção, a decisão do Supremo teria desrespeitado a coisa julgada. E digo mais, para finalizar, o Supremo, quando decidiu, ele adotou uma percepção de coisa julgada, uma ideia de coisa julgada, que não é afetada pela decisão dele. Que é justamente a ideia de que a decisão do Supremo torna ineficaz a decisão judicial transitada em julgado, que é diferente da coisa julgada. A coisa julgada não se confunde com a decisão para o Supremo. E aí, em razão disso, o Supremo não estou mexendo na coisa julgada. Então, assim, vejam como é importante definir os conceitos, estabelecer um consenso e, enfim, refletir, principalmente refletir de forma crítica. E, corrigindo aqui um erro gravíssimo, eu queria agradecer de coração a oportunidade que o pessoal da Liga de Processo Civil está me fornecendo, me permitindo estar aqui. Em nome de Rodrigo, do Cadu, do Léo, do Lucas, da Fabi, da Rafa e de todo mundo que está aqui, dizer que é uma iniciativa muito importante. Vocês são o futuro do processo civil. Eu tenho orgulho de poder estar junto de vocês e auxiliando vocês. Estou sempre à disposição para isso. E desejo muito sucesso, uma vida longa para essa LAPROC. Um dia, daqui a 50 anos, eu vou poder dizer que estive, palestrei no dia do lançamento da LAPROC. Então, é isso aí. Parabéns e muito obrigado.